Pastor Marco Ribeiro. O senhor tem 10 minutos. Louve o seu hino. Boa noite com Jesus, irmãos. Existe uma coisa nas nossas vidas, né? Mediante a tantas escolhas, mas tem uma escolha que a gente sabe que a gente fez certa, né? E essa foi aceitar o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar? Bem espiritual, bem calminho, daquele jeito que os anjos cantam. Os anjos do Senhor estão aqui, porque a glória de Deus está aqui. Vamos pôr um dó aí, dó. De tanta coisa mais suave. Vamos parar um pouquinho. Mais suave, mais suave. Feche seus olhos. A alma vai cantar nessa hora. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, aleluia, foi a mais certa, e eu já fiz a melhor coisa, e eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Solo, irmão. Aleluia, glorifique a Deus nessa hora. Nós não estamos arrependidos da escolha que nós fizemos. Nós não estamos arrependidos. Lutas todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem, mas não é isso que nos faz nos arrepender de maneira nenhuma. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Coisas erradas
igreja, ser instrumento. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia! Glória! É coisa gostosa demais. Aleluia! Que Deus tremendo! Obrigado, Jesus. Eu só vou ler este livro tão tremendo, esse livro tão maravilhoso, esse livro que muda a nossa história, esse livro que tem poder de transformar as nossas vidas, como transformou. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu a Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheram antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, os foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escarnos e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.